Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começa agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Nós vamos atender a uma sugestão que pede para nós examinarmos um dos mandamentos do Novo Testamento. O mandamento número 1, que é amar a Deus acima de todas as coisas. O próprio Senhor Jesus diz que esse é o mandamento número 1, já tinha sido dado no Antigo Testamento, mas Jesus resumiu toda a lei em 2, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pois muito bem, o mandamento número 1, colocando Deus como prioridade absoluta sobre tudo, com todas as forças, com todo o entendimento, com todo o sentimento, com todo o coração, é aquilo que Deus espera de nós. Mas nós temos feito isso? Nós temos obedecido a esse mandamento? Em outro lugar, o Senhor Jesus ensina que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça como prioridade absoluta, e todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Então, em pelo menos 2 ocasiões, de forma muito clara, muito explícita, o Senhor Jesus declarou que os seus seguidores, aqueles que creem no seu nome, deveriam ter Deus e o seu reino como prioridades absolutas e inigualáveis na vida. Então, será que Deus e o seu reino são prioridade absoluta na minha vida, na sua? Ah, não, a gente tem temor a Deus, a gente vai à igreja, entregamos os nossos dízimos e ofertas. Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando se Deus e o seu reino são, de fato e em verdade, na realidade, no dia a dia, prioridades absolutas na minha vida e na sua. Na minha eu sei que não são. Deveriam ser. Mas eu não sei como tornar isso realidade sem esbarrar naquilo que hoje a nossa sociedade chama de fanatismo. Né? Fanatismo não é bom em lugar nenhum, em circunstância alguma. Na religião, então, nem se fala. Mas como colocar o reino de Deus acima de tudo sem se tornar um fanático ou uma fanática, ou sem se tornar um crente morno que nem eu? Vamos aprender juntos? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com grande alegria que começamos essa edição do programa Vejam Só, e a minha ficha sumiu, mas eu já achei. Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Hoje nós recebemos o pastor Marcos Souza, da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno, parceiro de longa data do programa Vejam Só. Seja muito bem-vindo, pastor Marcos Souza, paz e graça. Paz e graça, pastor Heber. É um prazer novamente estar aqui e poder cooperar com esse programa maravilhoso aí e esses que nos assistem aí. E onde fica a Igreja ao Deus Eterno? A Igreja ao Deus Eterno fica na rua Alencar Araripe, no número 120, ali no Sacomã. Muito obrigado pela presença do senhor. É um grande prazer. Até onde eu sei, hoje temos uma estreia. Reverendo Gabriel Augusto Ferreira Junqueira, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu agradeço muito ao irmão pelo convite. É uma grande alegria, como foi falado pelo pastor Marcos, estar aqui para poder discutir algumas questões tão importantes, né, relevantes para a nossa vida cristã. Que Deus nos conceda a graça para que nós possamos, de fato, compreender tudo isso e aplicar tudo isso em nossas vidas. Onde fica a igreja que o senhor pastoreia, reverendo? A igreja que eu pastoreio juntamente com o pastor Sérgio Lima. Fica ali no bairro de Santo Amaro, na rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, 289. Perto do metrô? Isso, perto do metrô, perto do terminal, perto do Shopping Boa Vista, é bem central ali em Santo Amaro. Muito obrigado pela presença do senhor. Boa estreia. A gente vai assistir agora a matéria que o fanático por jornalismo Zeca preparou para apresentar o tema de hoje. Templos são invadidos e profanados. Em outros casos, há agressões verbais, destruição de imagens sacras e até ataques incendiários ou tentativas de homicídio. O cenário preocupa adeptos de diversas religiões e, para sua surpresa, todos esses relatos são aqui do Brasil. Já que em pelo menos 8 estados, o Ministério Público investiga ocorrências recentes de intolerância ou até de fanatismo. Entre janeiro de 2015
e o primeiro semestre do ano de 2017, o Brasil registrou uma denúncia a cada 15 horas. Isso de acordo com os dados do Ministério dos Direitos Humanos. Segundo o levantamento da pasta, o Disque 100, canal que reúne essas denúncias, recebeu 1.486 relatos de discriminação religiosa no período da pesquisa, de xingamentos a medidas de órgãos públicos que violam a liberdade religiosa. No primeiro semestre de 2017, foram registrados 169 casos, 35 em São Paulo, 33 no Rio e 14 em Minas Gerais, estados com o maior número de ocorrências informadas. Comparado com o mesmo período de 2016, existe então um recuo de 55%. Mas, de acordo com os pesquisadores, essa oscilação de denúncias não reflete a realidade. Feita essa apresentação, quero agora apresentar o tema do nosso debate de hoje. Como colocar o reino de Deus em primeiro lugar, sem virar um fanático? E olha que fanáticos religiosos não são o privilégio dos nossos dias. A Bíblia menciona frequentemente os fariseus e saduceus, especialmente no Novo Testamento, já que Jesus estava em constante conflito com eles. Os fariseus e saduceus formavam a classe espiritual dominante de Israel. Em um desses encontros, Jesus faz uma grande advertência aos fariseus, mostrando que eles, assim como os fanáticos de nossos dias, estão equivocados na maneira como lidam com as questões da fé e comportamento. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Ao analisar essa afirmação do Mestre e os dados apresentados durante a matéria, como podemos encher o nosso coração e a nossa vida com o reino de Deus e não virarmos fanáticos, assim como nos exemplos que vimos? Quer saber a resposta? Então fique ligado, pois o debate do Vejam Só de hoje está apenas começando. O tema de hoje nos foi sugerido por um telespectador ou uma telespectadora, e ele é realmente interessante e, no meu ponto de vista, muito útil, porque hoje nós vivemos um grande dilema, né? Somos absorvidos, sobretudo aqueles que moram nos grandes centros urbanos, somos absorvidos por milhares de distrações sérias, necessárias e importantes todos os dias, que não passam de ciladas do inimigo para tirar o nosso coração e o nosso foco do reino de Deus. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus tem que ser a nossa prioridade, Deus tem que ser o objeto mais amado nosso. E quando algumas pessoas se inclinam para isso, elas são vistas como fanáticas. E aí, como é que a gente age? Então, o que fez a produção? Não é que tem que haver discordância entre os convidados, pode até haver, mas quando são temas dessa natureza, a orientação da produção é procurar um pastor de linha tradicional, de uma igreja histórica, e um pastor de linha pentecostal ou neopentecostal. Ver os dois pontos de vista sobre o mesmo assunto. Pastor Marcos Souza é ministro da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno, uma igreja nova, pentecostal, avivada, né? Tem retetela? Não. Então é uma igreja séria. Não, é uma igreja séria e, assim, pentecostal no que se diz seria... Com os dons. Acreditar nos dons, mas sem fanatismo. Como é que o senhor responde a pergunta, pastor? Porque o senhor é tido por muitos como fanático. Sim, com certeza sim. E às vezes até por outras pessoas da mesma fé, né? Já houve confronto, assim... Nós temos um bazar na frente da nossa igreja e tem uma menina lá nossa que trabalha lá. E uma vez entrou um crente de uma outra igreja lá e afrontou ela por causa das vestes dela. E aí pegou e falou mal da nossa igreja, falou mal do pastor, que a igreja não merece o nome que tem, e tarará, e tarará. E aí depois nós fomos conversar com ele, e não foi possível conversar com ele porque ele era uma pessoa muito alterada, se alterava muito ao falar, né?
Então nós vimos o fanatismo claro ali, né, que era uma coisa obsessiva na vida do rapaz. Tanto que não foi possível conversarmos com ele. Eu fui obrigado a fazer uma ameaça a ele, que eu chamaria a polícia se ele voltasse a entrar lá e afrontar a moça. Infelizmente. Né? Então, tamanho o fanatismo. Né? Então, o que eu vejo hoje, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, né, é uma coisa que é complexo porque envolve toda a nossa vida, todo o nosso ser, em cada área dela. Né? Não é possível você viver uma vida em Cristo sem entregar tudo para Ele. Então, colocar o reino em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, seria justamente deixar que Deus comande a sua vida por completo, em cada área. Deixar Deus agir, deixar Deus te direcionar, e não mais você agir por você mesmo. Que eu acho que nessa área, infelizmente, a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Porque quer queira, quer não, o crente está sempre tomando suas próprias decisões, suas próprias iniciativas, e muitas vezes sem questionar, sem consultar a Deus, já faz algo, por exemplo, como líder na igreja, né? Coloca lá um tipo de trabalho na igreja sem ter consultado a Deus. Então, quer dizer, Deus não está em primeiro lugar na vida dele, o reino de Deus não está em primeiro lugar na vida dele, porque ele está agindo por impulso. Né? Então, agir por impulso já é uma forma de se denotar que a pessoa não tem a vida dela na presença de Deus, no comando do Senhor Deus. Né? Então, eu acho que é simples, numa maneira geral, de entender quando se coloca dessa forma. Deixar que Deus comande a minha vida. Eu fazer tudo baseado no que Cristo ensinou. Né? Quando você pega lá o texto aqui, que é Mateus 6,33, ele, na verdade, é Jesus concluindo tudo aquilo que ele vinha dizendo desde Mateus 5. Né? Ele vem ensinando o povo no Sermão do Monte, ele depois continua mais um pouco em Mateus 7, e ele vem ensinando como se vive na presença de Deus e como se coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Então, se a gente quer entender isso, é só olhar para Cristo. E para não cair no fanatismo, é só não fazer de maneira obsessiva, né? de maneira fervorosa ao extremo, porque muitas pessoas agem com um fervor extremo, e aí é onde a gente acaba, né, sendo tido por fanático na igreja. Né? E somos taxados assim por muitas pessoas. Muito obrigado, pastor. Okay. Vamos ouvir agora o reverendo Gabriel Augusto Ferreira Junqueira. Ele é ministro de uma igreja histórica, a Igreja Presbiteriana do Brasil, pastoreia lá em Santo Amaro, aqui na capital paulista. E para o senhor, reverendo, como que seria a resposta ao tema de hoje? É uma resposta que não é tão fácil da gente conseguir dar de bate-pronto, eu acho, sem a gente pensar um pouquinho em alguns termos. Eu gostei muito da resposta do irmão, acho que foi bem no cerne da questão, que nós queremos agradar a Deus antes, né, e colocar Deus em primeiro lugar ou antes de tudo. Mas eu penso também que, se a gente pensar na sociedade, não nos outros cristãos, né, mas naqueles que são ímpios, a gente inevitavelmente vai acabar sendo taxado de alguém fanático. Eu creio que o modo de vida que Deus propõe para a gente é um modo de vida muito diferente do que o mundo propõe. Então, por exemplo, se a gente pegar um cristão e perguntar para ele se posicionar a respeito de aborto, a respeito de homossexualismo, a respeito de questões como essas, até mesmo a respeito de fidelidade no casamento e tudo isso, ele vai ter respostas bíblicas com relação a isso, que são coisas que vão na contramão do mundo. Então, o mundo, quando olha isso, percebe um modo de vida muito diferente e, vendo um modo de vida diferente, taxa como fundamentalista ou como fanático, né? Então, de um certo sentido, eu acho que a gente não tem como escapar dessa taxação, né, de ser fanático. Num outro sentido, eu acho que a gente deve, para os outros cristãos, ser pessoas que têm um certo equilíbrio, um pensamento bem bíblico, né? Eu acho que no meio cristão a gente corre às vezes riscos de nos tornarmos fanáticos quando a gente absolutiza coisas que a Bíblia não diz, ou absolutiza uma parte da Bíblia em detrimento da outra, né? E aí a gente acaba errando nisso e se tornando fanático à visão até mesmo dos outros cristãos, né? Então, talvez em uma frase mais curta,
Eu diria que para a gente conseguir colocar o reino de Deus em primeiro lugar, sem se tornar um fanático, a resposta simples é que a gente precisa ter um conhecimento bíblico muito bem fundamentado e seguir esse conhecimento. Se a gente seguir o conhecimento bíblico, considerando a Bíblia como um todo, não somente uma parte ou outra, né, mas ela integralmente, eu creio que Deus nos concede a graça, à luz de outros irmãos, não do mundo, de não sermos fanáticos, né, mas sermos bíblicos. Bom, daqui a pouco a gente vai começar a inquirição, né, para os dois irmãos. Temos aqui um representante de uma igreja histórica, um representante de uma igreja nova, e você também é de casa. Você vai responder a nossa pesquisa, que está publicada no facebook.com/programa Vejam Só. Você está satisfeito ou satisfeita com o lugar que o reino de Deus ocupa em sua vida? Antes de responder, ore, tá? Porque o Espírito Santo está vendo a tua resposta. A pergunta é, você se sente satisfeito ou satisfeita com o lugar que o reino de Deus ocupa em sua vida? Eu respondo, eu não me sinto satisfeito. Eu tenho convicção absoluta de que o reino de Deus não é prioridade na minha vida. Deveria ser, e eu gostei demais dessa sugestão, porque hoje eu vou aprender aonde eu tenho que me corrigir para que venha a ser, né? Mas hoje ele não é. Lá na minha igreja tem um pessoal que reclama de mim, que eu falo, você não pode ficar falando dos seus defeitos, isso... Ué, a Bíblia não manda a gente ser transparente, sincero? Sincero significa sem cera, sem nada escondendo os defeitos. Eu tenho defeitos e eu conto com você para me ajudar a corrigi-los, tá bom? Vamos lá. Uma das maneiras de a gente corrigir os defeitos é conhecendo a palavra de Deus, né? Os dois pastores mencionaram isso aqui e você de casa tem uma ferramenta sensacional para fazer isso. É a AGRADE, Academia Teológica da Graça de Deus. Se você se matricular na AGRADE para fazer o curso bíblico, eu tenho certeza que sua vida vai mudar bastante, né? Conhecer as Escrituras. E a AGRADE tem mais de 600 lugares diferentes no Brasil para você estudar a Bíblia. É só você ligar amanhã no horário comercial, inclusive eu vou estar lá na sede da AGRADE, na Praça da Sé, dando aula. Você liga lá no horário comercial, manda a secretária me dar um alôzinho depois, no seu nome, tá bom? Mas se informa sobre o endereço da AGRADE mais próximo da sua casa, em qualquer lugar do país, para você estudar a Bíblia. E existem vários outros cursos que a AGRADE ministra também, aí vai depender do lugar, tá? 0 operadora 11 31 15 0819. Liga lá no horário comercial amanhã. Voltando aqui para o nosso debate, mas para o momento em que você aparece nele, né? Dando seu recado, mandando a sua imagem. Hoje o Vejam Só tem um quadro chamado Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Na semana que vem vamos mostrar os presentes que a gente vai sortear para quem mandar as fotos ou os vídeos. Manda seu vídeo, tá? Porque assim a gente fica sabendo como é a sua voz, quem você é, de onde você é. A foto também informa isso, né? Mas você dá seu recadinho. Pode ser uma reclamação, uma sugestão, tá? Uma mensagem para nós, mas tem que ser curtinha, 15 segundos, tá bom? Vamos lá. A primeira foto de hoje vem de Ouro Preto, nas Minas Gerais. Opa, Ouro Preto é um lugar de Inconfidência Mineira, né? O Márcio Mendes assiste ao programa lá. Muito obrigado, Márcio, pela sua audiência. Um abração ao povo de Ouro Preto. Uma das viagens mais sensacionais que eu fiz na vida foi quando criança, o meu pai e minha mãe, né, a nossa família toda viajou lá pelas cidades históricas e passamos em Ouro Preto. Me lembro muito dessa viagem. De Minas Gerais, vamos para o Piauí, Lagoa de São Francisco, lá no Piauí, o Hiram Edson assiste ao programa. Ô, Hiram, você é muito simpático, Deus te abençoe, muito obrigado pela sua audiência. Nunca estive no Piauí, quando eu passar por aí, faço questão de conhecer a Lagoa de São Francisco, quem sabe a gente se cruza. Em Pernambuco, lá em Garanhuns, Pernambuco eu já tive 2 vezes, povo bom, a Josélia Maria e a filha Beatriz, né, 2 gerações diferentes, assistindo ao programa no dia que o reverendo Ageu esteve aqui. Olha só, maravilha. Josélia e Beatriz, um ósculo santo para vocês. De Pernambuco para as Minas Gerais, em Betim,
A Maria Mator e o Agostinho assistem ao Vejam Só, lá em Betim, nas Minas. Deus abençoe você, Maria. Agostinho, seu nome é de santo, hein, irmão? Responsabilidade, olha só. E em Londrina, no norte do Paraná, nós temos a irmã Sebastiana assistindo ao Vejam Só. Ô, Sebastiana, um grande abraço para você. Sua cidade é maravilhosa, o povo tem muito crente em Londrina, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver o recado do presbítero Cláudio de Ribeirão Pires, aqui na Grande São Paulo. Agora, vamos lá. O pastor Marcos Souza, o senhor mencionou, na sua fala anterior, que um caminho seguro para sermos obedientes a Deus e colocar o reino de Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, amá-lo acima de todas as coisas, sem virar fanático, seria deixar Deus comandar todas as áreas da vida. Mas isso não é perigoso? Todo mundo, por exemplo, nós tivemos agora um cara aí que tentou matar o Bolsonaro. A primeira resposta que ele deu, e foi filmada, a gente viu, né? A primeira resposta que ele deu, já algemado, quem te mandou fazer isso? Foi o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo. Os doidos que fazem desatinos, eles sempre atribuem, eu ouvi uma voz de Deus me mandando e tal. Uhum. Isso é fanatismo. Sim, com certeza. Mas isso aí é claramente uma pessoa que não conhece a Deus, né? Também tem isso, porque assim, e sabe que isso é uma pergunta que eu tenho feito, né? Se nós conhecemos a Deus verdadeiramente. Porque assim, o irmão citou o que aconteceu com esse candidato. Né? Aí o Gabriel também, o reverendo Gabriel também colocou na questão fugiu da memória como foi que ele falou, né? Mas eu vou pôr assim, conhecer a Deus. As pessoas, muitos crentes estão contra outros crentes, porque pessoas estão a favor a um candidato como esse, né? Porque é uma pessoa marruda, uma pessoa, né, que fala o que vem na mente. Então, eu ouvi esses dias uma pergunta, a igreja agora está deixando de salvar almas para matar? Né? Então, aí veio a pergunta, daí surgiu a pergunta no meu coração, será que nós conhecemos verdadeiramente a Deus? Eu acho que não, porque a Bíblia diz claramente, o próprio Deus diz claramente, que ele não muda, ele é o mesmo Deus, ele sempre foi o mesmo Deus lá do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento, então ele não mudou, né? A lei de Deus está em vigor, ela permanece em vigor, ela não está em vigor para quem está debaixo da graça, né? Mas ela permanece em vigor e é por essa lei que todos os seres humanos não salvos serão julgados no final. Então aí eu ouvi essa pergunta e falei, não, eu preciso buscar de Deus sabedoria e domingo mesmo, próximo domingo, eu pretendo trazer uma mensagem, né, justamente fazendo essa pergunta, você conhece a Deus? Porque claramente que Deus não quer matar, e Deus não quer matar ninguém, não é a vontade de Deus matar ninguém, não é a vontade de Deus ele lançar ninguém no inferno, né? Ele é um Deus de amor, ele é um Deus justo, e por ser justo, infelizmente, ele vai ter que mandar um monte de gente para o inferno. Mas por quê? Porque essas pessoas não se arrependeram, essas pessoas não o louvaram como Deus, né? E aí os crentes começam a ficar meio perdidos nisso. E hoje, lembrei o que o Gabriel falou, foi na questão de homossexualismo, de aborto. Hoje, muitos crentes, eles estão defendendo essas coisas. Como não, a igreja não pode ficar se opondo, a igreja não pode, né, ser contra, a igreja tem que calar, tem que ficar quieta. Então, isso para mim é passividade, a igreja está se tornando passiva. E muitos crentes acabam absorvendo essa ideia e atacando os crentes que defendem o evangelho, né? Eu tenho me sentido atacado por outros crentes nessa questão, por eu defender a verdade, né? Porque a Bíblia diz que aquele que matou vai morrer. E isso não mudou. A não ser que se arrependa, a não ser que vá aos pés do Senhor Jesus Cristo, a consequência vai ser essa, inevitavelmente. Então nós não podemos mudar isso, né? Mas o que eu vejo hoje é que os crentes estão mudando. É como se as pessoas estivessem pintando um Deus da maneira que ele quer que ele seja, entende? Então, eu digo claramente, as pessoas não conhecem a Deus, portanto não sabem o que é o reino de Deus, e também não sabem como colocar o reino de Deus em primeiro lugar, justamente por falta de conhecimento, que foi o que também o Gabriel colocou. Né? Pois é. Agora, o senhor
na sua fala anterior, disse que muitas vezes nós cometemos erros e projetamos uma imagem muito distorcida para o mundo, porque nós absolutizamos coisas que a Bíblia não absolutiza. O senhor pode dar alguns exemplos, por favor? Ok. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tem algumas igrejas que têm uma ideia de vestimenta, e é uma ideia que a igreja segue, e coloca aquilo como sendo um traje que deve ser vestido sempre. E muitas pessoas olham para isso e olham com um olhar de fanatismo, porque é algo que a Bíblia não diz, você tem que vestir assim, dessa maneira, tem que ser assim, mas ainda assim aquelas pessoas absolutizam isso como sendo parte da Bíblia e seguem isso como se seguir isso fosse colocar o reino de Deus em primeiro lugar, quando na realidade não é, né? Na realidade isso aí é você pegar um pensamento humano de como que deve ser o traje de alguém e absolutizar isso como se fosse bíblico, colocando palavras na boca de Deus, né? Como se Deus tivesse falado isso, então assume um poder, uma palavra de autoridade, quando não é. E isso traz um senso de fanatismo, né? As pessoas olham para isso e veem, olha, aquela pessoa só veste assim sempre, é fanático, né? Olha como é que ele faz, é fanático, porque são coisas que não são bíblicas. Foi isso que o perturbado Exatamente a imagem dessa pessoa, o que o reverendo colocou, né? E assim, e o fanatismo vem aí, né? É claro, porque ele não te ouve. A pessoa realmente fanática, ela não te ouve, né? Ela só quer falar. Ela só quer falar, ela não está disposta a te ouvir. Então, isso seria um fanatismo. Agora, como o reverendo também colocou, nós somos taxados inevitavelmente de fanáticos pelo mundo. Mas só que pelo mundo eu não me preocupo, isso não me machuca, porque é o mundo. A Bíblia diz que o mundo ama o que é seu, e nós não somos do mundo, então nós seremos odiados, né? Agora, o difícil é a gente ser taxado como fanático pelo próprio crente, né? Por defendermos o Evangelho, defendermos os princípios, né? Porque hoje, o que acontece? A igreja, a parte da igreja não defende mais os princípios como família, porque eu conheço cristãos que são a favor do aborto. Isso, como é que é? Eu conheço cristãos que são a favor do aborto, entende? Não é possível. Conheço, pastor. Conheço, você entendeu? Então, ele perdeu a identidade. Não, peraí, como é que um cristão pode ser a favor do aborto? Vamos colocar cristão, né? Mas a pessoa se denomina cristão. Mas aborto nos casos previstos pela lei ou aborto... Não. Direito da mulher interromper? Direito da mulher. Direito da mulher interromper. Vocês viram uma matéria que postaram ontem na internet, um grupo feminista, a mulher vestida de Maria, na frente de uma igreja católica, com outras ao redor dela com capuz rosa, e forjando um aborto, como se o recado fosse Jesus deveria ter sido abortado. Né? Isso saiu em matéria ontem. E o mundo ainda precisa do anticristo? Não é verdade? Entende? Então, aí, isso nos fere, porque essas pessoas, elas têm a liberdade de expressão e falam o que querem, podem falar o que quiserem, ser contrários à fé, à nossa fé, ser contrários ao nosso Deus, aos nossos costumes, mas nós, quando abrimos a boca e somos contra o aborto, somos contra, né, esse assassinato de crianças, porque são vidas, né, somos taxados de fanáticos. E aí, então, nós vemos um grupo de cristãos começando a relevar tudo isso, fala, não, a gente tem que respeitar. Temos que respeitar, não, se a pessoa é gay, ele é gay, a gente tem que respeitar. Bom, esse respeitar tem um limite, né? Eu tenho que respeitar o gay, mas ele não precisa me respeitar. Ele pode me ofender na minha fé, ele pode, né, zombar de mim, e eu tenho que respeitá-lo e não posso falar nada, né? Não, eu preciso falar a verdade com ele, eu não posso odiá-lo, mas eu devo pregar o verdadeiro evangelho para ele, para que haja a oportunidade de salvação dessa vida. Mas o que muitos crentes estão fazendo é se calando e deixando como se é assim mesmo que a vida tem que ser, entende? Então, isso, aí quando nós vamos falar, esses crentes nos taxam como fanáticos. Não, vocês são fanáticos. Então, é isso que incomoda. Reverendo, como é que o senhor vê, nas igrejas pentecostais isso é mais raro, muito raro, mas nas igrejas históricas é uma tendência desde sempre. Desde sempre não. Quando as igrejas começaram, elas eram diferentes. Mas nós temos uma tendência muito grande para a acomodação, né? Pega, assim, sei lá, 100 crentes, né? Vamos ver lá.
Desses 100 crentes, quantos são acomodados e pesquisa a igreja dele? Vai ser histórica. Porque na igreja pentecostal não dá tempo de ficar acomodado. É verdade. E isso, de novo, a resposta é a Bíblia, né? Aqueles que se acomodam não compreendem a Bíblia como um todo, né? Por exemplo, vamos pensar no calvinismo. O calvinismo entende que Deus escolhe e Deus salva e Deus faz aquelas pessoas permanecerem na fé e uma vez salvo, salvo para sempre, né? No entanto, muitas pessoas não compreendem a ideia e pensam, ora, então se eu estou salvo para sempre, eu não preciso mais fazer nada, porque eu já estou salvo. Então eu vou sentar no banco, esquentar aqui um pouquinho, assistir os cultos de domingo, vou para minha casa, né? De domingo, de domingo, né? Exatamente. Só de domingo. Vou para minha casa, né? Eu vivo minha vida, não faço mal a ninguém, né? Eu não vou matar ninguém, não vou roubar, tal. Eu estou bem, não é porque eu estou salvo. Só que isso é um pensamento que não leva em consideração o restante da Bíblia, que a Bíblia tem que ser visto como um todo, né? E o calvinismo vê como um todo. Mas muita gente não conhece o calvinismo bem. Então, o calvinismo, nas nossas igrejas históricas, vai entender que o homem, de fato, é salvo, e uma vez salvo, salvo para sempre. Mas aquele que é salvo, ele demonstra que ele é salvo por meio das suas obras. As obras dele demonstram que Deus, de fato, já fez uma obra no coração, que ele já foi regenerado, já tem uma nova vida, então ele trabalha. O calvinismo mostra que uma pessoa que é salva, ele continua perseverando até o fim, porque Deus faz isso, é Deus quem opera tanto querer quanto realizar, e ele faz isso por meio do crente, e o crente vai continuar buscando e continuar fazendo a vontade de Deus até o fim. E isso não é só ir para a igreja de domingo, mas é uma vida cristã como um todo, né? Então, eu creio que é conhecimento bíblico e teológico que faz com que a pessoa tenha uma vivência correta diante de Deus e não se acomode. Mas reverendo, veja só. O senhor está falando que é conhecimento bíblico. Uhum. A igreja tem mecanismos para ensinar a Bíblia, Sim. que são a escola dominical, prioritariamente, e os estudos bíblicos e as pregações, Sim. os cultos. Né? A escola dominical é um departamento em extinção. Uhum. Isso fere profundamente o meu coração. Eu sangro por dentro. Né? De ver as igrejas fechando as escolas dominicais, porque elas morreram à míngua. Uhum. E morreram por quê? Porque os crentes não veem importância nisso. Né? No culto, eu vou falar uma coisa desagradável aqui, o senhor não escuta, tá? É coisa de história. No culto, a maioria, de cada 10 crentes que vai ao culto, pelo menos 6 vão para se divertir no louvor. Não vão para ouvir a palavra. Não é verdade? Uhum. E aí, como é que a gente vai ter conhecimento bíblico? É aí que está a questão. A gente precisa ter uma retomada da importância bíblica, né? A nossa igreja, especificamente, em Santa Amaro, tem um apelo muito forte à escola dominical. Continua muito forte lá, graças a Deus. Nosso culto que tem mais gente vindo é o da escola dominical, que é o de manhã. E parece que tem um movimento inverso ali. As pessoas estão indo para aprender na escola dominical e estão indo para ouvir a palavra que é pregada no culto. Inclusive, a parte da música, nós cantamos as canções, mas é algo muito centrado em Deus. Então eu vejo que isso depende muito da igreja e como a igreja leva isso, né? E parte, de fato, dos pastores, da liderança, né? Como que eles vão colocar para aqueles que estão participando do culto qual que é a importância de cada coisa, né? A importância de louvar a Deus, de cantar canções a Deus é muito grande, mas também é grande e central a pregação da palavra. Então, quando você ensina isso e cria uma cultura em uma igreja, isso prospera, né? Não é apenas uma ideia que vem e vai, né? Você cria uma cultura, a nossa igreja tem caminhado assim. Mas eu vejo isso acontecendo de fato, né? A escola dominical sendo colocada de lado, né? O ensino sendo relegado a uma posição muito baixa, e é isso que está trazendo... Eu creio que, na verdade, é um mal que puxa outro, né? Quanto mais a pessoa foge da escola dominical e não aprende, menos ela entende a importância disso e mais ela vai saindo. E a igreja, às vezes, para ser uma igreja que não quer contradizer aquele que está ali, ela acaba aceitando isso e deixando passar. Agora, uma pergunta para os pentecostais.
Nas igrejas mais avivadas, onde há manifestação de dons, etc., eu percebo uma tendência diferente. Há uma frequência muito maior a todos os trabalhos, reunião de oração, os cultos semanais e também os cultos dominicais, mas há uma preferência pelas revelações e não tanto pelo ensino sistemático da Bíblia, né? Porque lá tem profecia, tem revelação, etc. Como é que o senhor vê isso? A nossa igreja, pastor, ela não está nessa linha, né? A igreja que eu pastoreio não está nessa linha. A escola dominical também é forte na nossa igreja, é um trabalho que eu não deixo cair de jeito nenhum. E não existe esse momento de profecia, de revelações, né? Não é uma coisa que não aconteça, né? Mas é uma coisa esporádica, porque é totalmente deixado no comando do Senhor, no comando do Espírito Santo. Então não se busca. Um dos problemas da igreja pentecostal, na minha opinião, é por trazer muitos pregadores de outras igrejas, de fora, e isso é que confunde a mente, isso é que faz as pessoas acabarem indo para esse lado de profecia, né? Então, eu congreguei 4 anos numa igreja bem pentecostal e então eu vi muito isso. Então, quando eu iniciei o nosso trabalho, eu decidi tomar cuidado para que essas coisas não viessem a acontecer conosco também. Então, hoje, eu invisto demais em escola bíblica, invisto demais na palavra e invisto muito no louvor, né? E na nossa igreja, uma coisa que tem sido muito bacana é que no momento do louvor as pessoas se envolvem de verdade, as pessoas estão conseguindo entender, compreender aquele momento como importante antes da palavra. E na sequência, quando vem a palavra, esses corações realmente estão dispostos a ouvir a mensagem, realmente estão dispostos a receber aquilo. E eu tenho também, para não deixar esse comodismo acontecer, para não se tornar uma rotina isso ou aquilo, hoje eu estou investindo muito em missões, né? Eu estou colocando muito diante da igreja a necessidade de ganharmos almas, porque no coração de Deus, né, está o desejo de almas, por almas. Foi um mandamento do Senhor e ganhar as almas para o seu reino. Então, isso também é a maneira que eu vejo de se colocar o reino de Deus em primeiro lugar. As pessoas se desligarem um pouco das suas próprias vidas, se desligarem um pouco das suas próprias necessidades e olhar a necessidade das outras pessoas e ver quanta necessidade estão passando pessoas, como povos não alcançados, como países onde a fome impera, as crianças não passam dos 11 anos de vida. Então isso tem sido colocado muito forte na nossa igreja, a questão do evangelismo, do discipulado. Nós estamos investindo muito nisso justamente para não deixar levar para esse lado de, como o reverendo falou, por exemplo, a questão da vestimenta, que coloca aquilo como uma verdade e aquilo tem que ser pregado e tem que ser vivido. Então eu luto muito para não deixar que algo em nossa igreja se torne uma verdade. Por exemplo, se não, o louvor da nossa igreja, aquele pregador, ou aquele momento, não. Nós fazemos um todo para louvar e adorar a Deus. Eu tenho colocado na mente das pessoas que nós nos reunimos como igreja para louvá-lo, para exaltá-lo, para agradecê-lo, para buscar a sua vontade para as nossas vidas. E eu luto nisso em cada culto, em reuniões que eu faço com os presbíteros, com os pastores da minha igreja, porque não sou só eu que prego. Então eu estou sempre fazendo um trabalho para ensiná-los, para orientá-los a não tomarem cuidado, para não pregar algo que venha tirar essa essência do coração das pessoas e as pessoas começarem a priorizar outras coisas na sua vida, que não seria colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Muito bom. Vamos ver agora o recado que o presbítero Cláudio, lá de Ribeirão Pires, né, na Grande São Paulo, mandou para o Vejam Só. Olá, eu sou o presbítero Cláudio, moro em Ribeirão Pires, São Paulo, e eu gostaria muito de ver um debate sobre calvinismo entre o irmão Elias Soares e Marcos Granconato. A paz do Senhor. Ô, irmão, eu acho que nós já fizemos esse debate. Faz bastante tempo. Acho, não tenho certeza. O irmão Elias Soares é arminiano, mas que conhece o calvinismo como ninguém, né? E o irmão Granconato é um calvinista que conhece o arminianismo como ninguém. A gente precisaria, sei lá, um debate de uma semana, né? Num dia fala um, no outro dia fala o outro, depois vem a réplica, depois a tréplica, porque os dois vão te contar, viu? Mas está anotada a sugestão, a gente vai para o intervalo, voltamos já com o Vejam Só. Bom, o tema de hoje tem a ver com fanatismo religioso,
em oposição a seguir ao mandamento que Jesus nos deixou de amarmos a Deus acima de todas as coisas e também de priorizarmos o seu reino. Ao longo da história da igreja cristã, nós sempre tivemos movimentos que tendiam ao extremismo, né? Me lembro dos Quakers, que aqui no Brasil é mais conhecido pela figura lá da aveia Quaker, né? Os Quakers eram um grupo ligado aí a uma interpretação mais radical da Bíblia, né? E com um monte de regras e tal. E tivemos também um movimento que para nós é muito importante, que é o movimento dos puritanos, né? E eu sei que, por exemplo, na Igreja Presbiteriana há um grupo de neopuritanos. E eu queria perguntar, eu acho que o senhor não se enquadra nesse grupo, mas enfim, deve ter contato com eles. Uma pergunta que me ocorreu: o Senhor Jesus seria um puritano hoje? Aí a gente vai precisar tentar definir o que é um puritano. Pelo movimento que a gente conhece hoje. Então, é porque esse movimento mesmo, você vai ter a vertente que não gosta, então vai ter uma visão dos puritanos, e vai ter a vertente que gosta, que vai ter uma outra visão dos puritanos. O senhor está em qual? Eu gosto do movimento dos puritanos. Acho que, como todo movimento, há alguns excessos em algum ponto ou outro, mas o que os puritanos históricos nos ensinam é aquela busca pela pureza, pela Bíblia, pela santidade na vida integral como um todo, né? Então, em um certo sentido, é bom que exista uma busca por isso. O que é complicado, talvez sejam alguns excessos, e aí vem as absolutizações, né, do que é bíblico e do que não é, e há algumas discussões com relação a isso, que seriam difíceis. Se a gente pensar na ideia de um puritano de seguir a Bíblia e fazer o máximo possível dela, embora seja um anacronismo, eu acho que Jesus buscaria fazer o que a palavra diz, né? O que eu acho que Jesus faria muito melhor que os puritanos, nisso não há dúvida, e do que os neopuritanos ou qualquer outro grupo que se coloque aí. Mas eu acho que o espírito disso, do negócio, de você ser um puritano, neopuritano, qualquer coisa, que é de buscar o que a palavra diz e ser alguém puro e santo e fazer o que ela ordena, eu acho que isso é muito positivo, é muito bom. Tem muito a ver com o movimento pentecostal, que sempre teve muito aliado à busca de santidade, não é isso, pastor? Sim, sim. Essa busca de santidade se vê hoje na igreja pentecostal ou ela arrefeceu? Olha, pelo menos na nossa igreja existe essa busca, existe essa motivação contínua, né? Porque assim, eu procuro em todo tempo olhar para Jesus e copiar o seu modelo para a igreja, porque na verdade quando ele disse busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Então ele é a justiça. Então quando a gente olha para ele, a gente tem que copiá-lo, né? A santidade precisa ser pregada, né? Mas a gente tem visto que isso tem diminuído na igreja pentecostal. Porque, assim, por exemplo, existia um conservadorismo na igreja, nas igrejas, principalmente as igrejas históricas, né, pentecostais, que já não existe tanto hoje. Era impossível que se aceitasse um pastor divorciado ou se divorciando, casando-se de novo, e a gente vê isso hoje na igreja pentecostal, nas históricas, nós vemos isso acontecer, né? Então a gente vê que diminuiu muito isso. Nós vemos, tinham tantas coisas que não eram aceitas dentro da igreja que hoje são totalmente aceitas. Ou seja, eles acabaram tão pressionados pela modernidade ou a pós-modernidade que acabaram abrindo mão disso ou daquilo. E, na minha opinião, isso não é bom, né? Não que eu concorde com todas as coisas que não eram aceitas, mas isso não é bom, porque quando você começa a liberar aqui e liberar ali, o liberalismo se aproxima muito para penetrar a igreja e para começar a fazer com que as mentes comecem a trabalhar e achar, não, mas se pode isso, então também pode aquilo, né? Então eu defendo muito que nós precisamos continuar vivendo em santidade, nos separando do mundo, não nos sentando na roda deles e aceitando essas coisas, vendo como normal, porque
No momento em que um crente começa a ver todas essas coisas como normais, está faltando santidade, está faltando pureza no coração, porque se você está buscando essa pureza, essa santidade no Senhor, você sempre vai olhar o pecado com um olhar de repúdio, que não é, infelizmente, o que nós estamos vendo hoje, num geral da igreja, infelizmente. O senhor acredita que estamos mais tolerantes, reverendo? Com relação ao pecado? É. Eu creio que é muito possível, né? A gente lê na palavra de Deus, escrito em Mateus, que chegará um momento que o amor se esfriará do todo. A gente tem lá em Timóteo, Paulo falando que chegará um momento em que não suportarão a sã doutrina, né? Mas preferirão outras ideias, né? Então, eu creio que possivelmente nós tenhamos aí um afrouxamento do que é ser santo, do que é ser puro, principalmente pelos tempos, né? Os tempos vão cada vez piorando, né? Eu não consigo julgar se os nossos tempos são piores ou melhores do que os tempos de Roma, da Roma Antiga, do que da Grécia. A gente tem notícia aí de tempos que foram terríveis, né? E a gente precisa considerar isso, né? Tem um livro muito legal que fala que não existe era de ouro do cristianismo, né? Na verdade, toda era vai ter a sua dificuldade e o seu problema de santidade, talvez em uma área, talvez em outra, e a gente tem chegado a um ponto de um extremismo no sentido de falta de santidade. Que livro que é esse? Então, por isso que eu falei um livro e não estava citando o nome, porque eu estava tentando lembrar o nome, mas é um livro sobre apologética muito legal, um fininho, e ele cita isso. Depois eu posso passar para o senhor. Vamos lá, vamos ver as opiniões publicadas. O Dermival, ele escreveu assim: eu não estou satisfeito, porque o conhecimento, a verdade e a vida não é somente um exemplo prático na pessoa de Jesus Cristo, mas também a aceitação de uma filosofia difícil de entender devido às adversidades que nos acometem. Mas, independente da religião, nós devemos atentar para a importância da nossa existência e fazer bom uso dos bens materiais que temos. Então, pastor, essa é uma questão interessante que o Dermival coloca. Colocar Deus acima de todas as coisas significa colocar os nossos bens a serviço do Senhor, não é? Concordo. E como a gente faz isso sem ser enganado? É uma questão, né? Mas assim, eu vou de novo na palavra e vejo que assim, quando Jesus fala que as suas ovelhas conhecem a sua voz, então eu acredito que quem é do Senhor pode até começar a ser enganado, mas por ser realmente do Senhor e ouvir a voz de Deus, ele acaba saindo fora disso. Ele acaba saindo disso, ele acaba acordando. Deus o alerta. Entende? E aí, por outro lado, existe aquele que, por medo disso, acaba não colocando os seus bens a serviço do reino de Deus. Mas aí, então, eu não sei se é medo. O medo é uma desculpa, hein? Entendeu? Ou seria uma justificativa barata claro. para não se colocar ao serviço de Deus, né? Mas é isso que eu vejo. Eu posso fazer um comentário do que o reverendo falou sobre a era de ouro que não existe. Realmente também concordo que não. Eu acho que em todo tempo sempre foi difícil ser cristão, né? Mas se a gente colocasse hoje os cristãos que foram levados ao Coliseu e pegasse os crentes de hoje para levar no Coliseu, você acha que eles iam enfrentar a morte como aqueles enfrentaram? Entende? Porque na nossa era eu acho que é muito moleza ser crente, gente. Eu diria, como disse um pastor, né? O pastor Paulo Júnior, eu ouvi uma vez uma mensagem dele falando que essa era de crente é a mais fraca de todos os tempos. E você sabe que eu quase que concordo com ele. Eu não concordo plenamente, porque existem os verdadeiros, existe um remanescente, né? Mas é uma realidade que a gente tem visto na mídia, que a gente tem visto num geral da Igreja do Senhor nessa terra, né? Pode falar. Talvez justamente por essa facilidade é que os termos de santidade por eles tenham sido afrouxados, né? Eu creio que as perseguições, as dificuldades, elas purgam um pouco, elas limpam, né? Elas purificam o cristianismo, porque aquele que não vai sair fora, ele vai embora. Ele não aguenta. 2 Coríntios que Paulo fala isso? Então, existe, por exemplo, lá o texto de 1 João que fala que aqueles que não são nossos vão sair, né? E saíram porque não eram dos nossos, né? Eu creio que a Bíblia coloca em outros lugares também que nós somos
afiados, né? O irmão afia o outro, e a gente é sempre trabalhado, e eu creio que as dificuldades trabalham a gente. Tiago fala isso muito claramente, as provações, né, que nos tornam melhores. E aquele que não é cristão, de fato, sofrer pelo cristianismo não faz sentido. Ele logo pensa, por que eu estou sofrendo por algo que eu não creio? Até onde vai durar essa mentira? É melhor eu logo assumir a minha posição de não cristão e não sofrer mais por isso. É melhor eu ser um não crente, um ateu, feliz nesse mundo, né? E no próximo eu não acredito, não sei o que vai acontecer, né? Felipe e Priscila. Não, pois infelizmente, por conta da rotina de trabalho, filhos e até mesmo igreja, louco, a igreja atrapalhando, meu Pai do céu, o reino e o relacionamento com Deus acaba não sendo prioridade como deveria, apenas uma sobra do nosso dia. Então, está aqui, ó, o que o Felipe coloca, interessante, aquilo que eu falei no primeiro bloco, eu tenho visto isso muito nitidamente hoje, o diabo conseguiu nos iludir, nos envolver com um monte de distrações, a maioria delas legítimas, mas que no fundo roubam a nossa energia e a nossa motivação e o nosso tempo para estar a sós com Deus. Sim, concordo plenamente com isso. E é o que acontece com praticamente 100% dos crentes hoje nas igrejas, né? O trabalho se tornou muito mais necessário, né? O sustento se tornou muito mais necessário. Mas aí, se a gente for para o texto, onde está o tema do nosso programa, e a gente for ler o capítulo, nós vamos ver que o Senhor Jesus está justamente falando disso, né? Para nós não vivermos ansiosos com o dia de amanhã, para nós confiarmos nele, que ele nos dá o sustento. Ele vai sempre nos dar o sustento, né? Mas as pessoas hoje, elas se esqueceram disso. Confiar em Deus é uma coisa que não é para qualquer pessoa. Eu acho que não é para qualquer crente confiar realmente em Deus, né? De como ele disse para Abraão, sai da tua terra, e ele saiu. Você entendeu? Ele é o herói da fé, né? Não é verdade? O pai da fé. Mas era um ser humano comum, como qualquer um de nós, né? Aí Deus pede para ele sacrificar o filho e ele vai lá e sacrifica. Que aí já pesa um pouquinho mais, mas tudo bem. Mas é uma realidade, pastor, porque hoje as pessoas estão priorizando mais a vida secular, né? A sua vida profissional, a sua vida nos estudos. As pessoas priorizam mais. E quando você vai falar de cultuar a Deus para eles, né, eles falam, não, mas não consigo, eu estou cansado, olha, eu não vim no culto porque estava cansado, realmente estava cansado. Então, essa pessoa não prioriza o reino de Deus, ela se deixou enganar por Satanás, porque essas coisas, sim, elas existem para nos tirar da presença de Deus. Mas eu vejo isso de forma muito clara, muito clara. E o pior é que boa parte dessas distrações seriam dispensáveis. Uhum. Não todas, mas seriam dispensáveis. Vamos ver o que o Zeca ouviu na Crentolândia? Como que a gente faz para colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida e não virar um fanático religioso, como muitos que a gente vê por aí que falam que em nome de Deus fazem tantas aberrações? Como nós colocarmos o reino de Deus? Cara, através da palavra, em primeiro lugar, né? Porque é a palavra que nos ensina e aquilo que eu tenho ministrado. Em primeiro lugar, Deus, né, a nossa casa e o ministério. Primeiramente, a gente tem que seguir a Cristo, né? Não se espelhando em outras pessoas, porque a pessoa não salva ninguém, entendeu? Que o alvo da gente, do cristão, é Jesus Cristo. Pondo Deus no nosso coração, tudo vai à frente, entendeu? Porque ele é, em primeiro lugar, ele é em todo momento, ele é em primeiro lugar, né? Você vê que tudo que a gente vai fazer, a gente fala qual o primeiro nome. Ai, meu Deus, não é? Ai, meu Deus. A gente acorda, obrigado, meu Deus. Vai deitar, obrigado, meu Deus. Como eu vinha vindo para cá, falei, meu Deus, muito obrigado por esta rica oportunidade que o Senhor tem me dado para me vir aqui. Porque é Ele que faz a gente dormir, que sustenta e nos acorda, né? Não só por isso a gente precisa ser fanático, porque Ele é em primeiro lugar. Não tem outra coisa a não ser primeiro lugar, é o lugar de Deus. Primeira coisa é aceitar Jesus como grande Salvador e aquele que pagou os pecados na cruz por nós. Esse é o primeiro passo. Eu acredito que nós temos testemunhos para dizer de quem Ele é. Eu acredito que todo mundo tem que contar suas experiências, de onde Ele nos tirou e nos colocou hoje na luz. Então, acho que não tem que ser fanático, tem que saber que realmente Ele é e não tem outro caminho. Ele veio para nos resgatar e isso que Ele fez.
Eu acho que gratidão nós temos que retribuir adoração, louvor a Ele, sem fanatismo, mas de dentro para fora. A partir da hora que você se converte, aceita Jesus mesmo, se porta como um cristão em qualquer situação, na tua família, no teu trabalho, na tua escola, aonde quer que você seja, você está implantando um pedacinho do reino de Deus com a tua presença. Então, pegando a fala desse irmão, né, você se comporta como um cristão. Reverendo, antigamente, o senhor mesmo mencionou, era fácil imaginar, né, ou visualizar um cristão por causa das esquisitices dele, né? Hoje não. Hoje a gente se veste igual, fala igual, frequenta os mesmos lugares, assiste aos mesmos programas. Antigamente, pentecostal não podia assistir televisão, né? Hoje eles têm programa na televisão. O nosso é um, né? Enfim, o senhor falou num bloco anterior sobre diferença do mundo, modo de vida. Qual é essa diferença? Como é que um cristão se porta, então, sem ser esquisito? Aí está a questão principal, eu diria, né? Quando a gente fala sobre buscar o reino de Deus e a sua justiça, quando a gente pensa em justiça, justiça tem a ver com o que Deus nos fala na sua palavra, com o que a palavra nos diz, o que é justo ser feito, né? Isso é a justiça de Deus. Então, quando a gente fala em buscar a justiça de Deus, fala-se em obedecer o que a palavra diz, o nosso modo de vida. E isso se dá em todas as áreas, né? Isso se dá, a gente crê no tríplice mandato, né? Os reformados creem nisso, que nós, como homens, nós temos 3 mandatos principais. O mandato social, que é do relacionamento com os outros, mandato cultural, que tem a ver com o trabalho, com a criação de cultura, e o mandato espiritual, que tem a ver com nós termos uma vida com Deus, né? Um relacionamento com Deus. E eu creio que essas 3 áreas têm que ser trabalhadas, e muito bem trabalhadas, à luz da Bíblia, para que a gente tenha uma vida cristã correta e que é diferente do mundo, né? Então, quando a gente pensa em um trabalhador, por exemplo, a palavra diz que o homem não deve roubar, mas deve trabalhar e com o seu trabalho, né, sustentar a família e também a outros que têm necessidade. E ele tem que fazer isso à luz da Bíblia. Então, sem sonegação de imposto, sem maltratar o funcionário, como diz lá em Efésios também, né, honrando os trabalhadores, pagando o trabalhador, porque ele depende disso. Tudo isso são instruções bíblicas a respeito do trabalho e do modo como um crente deve trabalhar, um senhor ou um patrão ou um funcionário. Então, esse tipo de comportamento mostra que ele é diferente, mostra que ele não tem a visão primeira no dinheiro, né? Como diz a palavra, ninguém pode servir a 2 senhores, ou vai aborrecer um e vai amar o outro, ou vice-versa. A pessoa que não paga o seu funcionário porque ele quer reter um pouquinho mais para conseguir juros no banco, ele está servindo a mamão e não servindo a Deus, né? É mais ou menos esse o caminho. Pastor Marcos, antigamente o crente era um estereótipo, era fácil de visualizar. Hoje não. Como é que o senhor identifica um cristão? Então, eu acho que hoje é que você realmente consegue identificar quem é um cristão. Porque naquela época, né, há tempos atrás, era mais pelas vestimentas, pela maneira que falava, né? E hoje não. Eu me lembro que eu trabalhei numa gráfica e as pessoas sabiam quem eu era pelas minhas atitudes, pela forma com que eu me portava, com a forma com que eu falava. Eu deixava de participar de coisas que não convém a um cristão. Então as pessoas notavam isso em mim e falavam, você é crente, né? Então não tinha como esconder, glória a Deus, né? E aí me lembro que eu trabalhava numa máquina e éramos em 3 pessoas na máquina, e aí para operar uma das máquinas veio o pessoal, porque eram 2 empresas ligadas em uma, só que uma era numa rua e a outra na outra. E esse pessoal, esses rapazes vieram para a nossa, e aí começaram a trabalhar na outra máquina e falaram para um rapaz que é crente, olha, tá vendo aquele rapaz ali? Ele é crente, ele é pastor. Ah, é mesmo? E como vocês... Não, ele não fala para ninguém. Né? Aí, no momento que nós estivemos juntos, ele chegou em mim, quer dizer que você é o crente 007? Né? E eu falei, por quê? Não, porque você vive no oculto, no secreto. Eu falei, irmão, pelo que eu compreendo da palavra de Deus, eu não devo estampar na minha testa que eu sou crente. As pessoas precisam ver isso nas minhas atitudes. Precisam ver isso da maneira com que eu me porto, com que eu falo, com o que eu faço. E ele calou e se arrependeu e pediu desculpas. Não, você está certo. Então, é assim que tem que ser, né? A nossa conduta.
O Paulo fala, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ou seja, nós não podemos viver segundo os padrões desse mundo. Né? Nós temos que fazer a diferença. Jesus falou lá em Mateus, né, vocês são o sal da terra. Se o sal não salgar, ele não serve para nada. Né? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder, colocar uma lâmpada embaixo de uma mesa, tem que colocar no teto para que todo mundo a veja. Então, nós fazemos essa diferença, nós somos identificados com a maneira de agir. Você vai num supermercado, você passa no caixa e, de repente, a caixa te deu dinheiro a mais, te devolveu o troco a mais. Tem crente que enfia o dinheiro do bolso, ô, glória, Deus abençoou. Ô, né? louco! Tem crente que faz, lógico que tem, né, pastor? Ainda conta testemunho, igreja. Que isso? Não. É uma realidade. E né? A gente quer que Jesus venha buscar essa igreja. Não é verdade? Aí você pega a sua atitude. Poxa, eu me lembro minha mãe. Minha mãe, hoje ela é membro da Internacional da Graça. Ela foi membro da Deus é Amor por muitos anos. E eu me lembro que uma vez ela fez compra no mercado, eu até estava com ela, eu ainda era solteiro. Chegamos em casa, quando ela percebeu, o dinheiro estava na bolsa. Ela falou, mas meu Deus do céu, a mulher devolveu o mesmo dinheiro para mim. E minha mãe não ficou, já estávamos em casa, e minha mãe falou, não, precisamos voltar lá. E meu pai pegou o carro, voltou no supermercado, deu dinheiro para a moça, e a moça, sabe, as pessoas olharam, não existe mais isso, que é isso, entende? Então, essas são algumas das formas onde se identifica uma pessoa honesta. E a pessoa honesta não é geralmente um crente, porque existem tantas pessoas honestas que não são cristãos. Verdade. Mas nós ainda fazemos uma diferença a mais. Amém. Né? Infelizmente, o tempo acabou, mas você pode continuar essa boa conversa e útil com o pastor Marcos Souza, da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno, e também com o reverendo Gabriel Augusto Ferreira Junqueira, da Igreja Presbiteriana do Brasil. O contato desses dois irmãos está publicado no facebook.com/programa Vejam Só, e eu estou curioso com o resultado da pesquisa. Vamos lá. 41% estão satisfeitos? Que bênção, amém. Né? Tá bom. Mas 59% votaram que nem eu, né? Mas eu vou mudar, pode ter certeza. O reino de Deus vai ser prioridade na minha vida com a sua ajuda e a sua oração. A gente se vê no próximo Vejam Só.